Página 11. Os estudos regionais na historiografia brasileira. Marcos Lobato Martins. Leitura complementar. Página 11. As últimas décadas têm sido fecundas na produção e divulgação de pesquisas de história regional e local. Basta examinar as grades de programação dos encontros nacionais e regionais de história, os índices das revistas especializadas e os catálogos das editoras universitárias para verificar o crescimento quantitativo e a validade temática dos trabalhos publicados nessa área. O boom da história regional e local no Brasil contemporâneo é realidade irretorquível e de bom fôlego. 1960 a 1970, o embaralhamento do regional e do nacional. A década de 1960 marcou um momento de unificação do mercado interno pelo capitalismo e a transformação do Estado em parceiro e agente privilegiado do capital, em processo que teve São Paulo como centro irradiador da modernização. A década de 60 também marcou inequivocavelmente o predomínio da produção acadêmica no campo dos estudos históricos no Brasil, que veio acompanhado de maior interesse pela história republicana. As universidades multiplicaram as pesquisas sobre a trajetória do país e de suas regiões, embora isso ocorresse de modo bastante desigual. Afinal, a assimetria entre os polos acadêmicos nacionais era evidente, com um amplo predomínio de São Paulo, através da USP. Na academia brasileira, de qualquer forma, surgiu uma espécie de consenso. O de que havia chegado a hora de abandonar, ainda que temporariamente, a ênfase nas grandes sínteses, julgadas demasiadamente genéricas. Uma considerável e significativa produção acadêmica articulou-se em torno de temas cruciais levantados pelo estudo da evolução de São Paulo desde a expansão cafeeira. A grande propriedade na lavoura paulista do Vale do Paraíba e do Oeste, a escravidão nas áreas cafeeiras e sua desagregação, a imigração para as áreas rurais e para as cidades, o café e as ferrovias, o café e as grandes empresas de serviços públicos, as relações entre o complexo cafeeiro e a industrialização. Eis uma lista de temas que ocupou muitos historiadores e cientistas sociais nos anos 1960 e 70. Dentre eles, a título de exemplo, e sem a pretensão de ser exaustivo, podem ser citados Fernando Henrique Cardoso, Warren Dean, Delfim Neto, Emília Viotti da Costa, Stanley Stein, Boris Fausto, João Manuel Cardoso de Mello, Odilon Matos, Flávio Sais, Paula Beigelman e Maria Teresa Schurer Petroni. Fora do eixo Rio-São Paulo, muito do que se fazia no campo dos estudos regionais ressentiu-se dessa construção mitológica que atribuía a São Paulo toda e qualquer positividade contida na ideia do Brasil moderno, urbano e industrial. As outras proporções do território nacional frequentemente foram estudadas a partir de uma perspectiva da negatividade, da falta, da carência deste ou daquele elemento que marcaria a distância em relação ao êxito paulista. O espelho São Paulo era um instrumento por meio do qual as diversas regiões brasileiras deveriam buscar a autocompreensão e a ação transformadora. Nesse ponto, deve-se assinalar a importante obra de Evaldo Cabral de Mello, relativa à história de Pernambuco. Realizada fora da academia, a obra de Mello, desde a década de 1970, lança luz sobre o Nordeste açucareiro, em livros como Olinda Restaurada, O Norte Agrário e o Império e Rubro Veio. Conforme Evaldo Cabral de Mello, o objetivo de seu trabalho era dar visibilidade ao fato de que os pernambucanos tiveram uma trajetória especial na história brasileira. E essa trajetória ficou na sombra desde o período monárquico, devido ao que Mello chama a história saquarema, a historiografia feita no eixo Rio-São Paulo para louvar o modelo de construção nacional adotado desde a independência. A história regional é, para Cabral de Mello, uma maneira de escapar, por um lado, à historiografia saquarema, por outro, aos modismos que às vezes degeneram no que o Quixote chamava política retrospectiva. Numa vertente mais política, nos anos 1970, viram a publicação de importantes estudos de brasilianistas que exploraram o regionalismo político da
na República Velha, trabalhos que obtiveram grande repercussão no Brasil. Numa perspectiva empirista, que privilegiava os limites administrativos, as estruturas políticas e associava as identidades regionais inteiramente às ações das elites dirigentes estaduais. Autores como Joseph Love, John Wirt, Robert Levine e Elso Pang exploraram a história regional do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, e os comportamentos dos seus políticos no cenário nacional em função da descentralização que caracterizou a Primeira República. Em comum com todos esses autores, enfatizaram o declínio gradual das identidades regionais e da força política das elites locais, que não teriam existido as transformações que conduziram ao Estado Nacional forte e centralizado. Dessa forma, embora tivessem o mérito de chamar a atenção para o significado do regionalismo, eles não questionaram a meta-narrativa sobre a nação e o Estado forte, hegemônica, desde Vargas. Somente na virada de 1970 para a de 1980, a expansão da pós-graduação no Rio de Janeiro e depois para além do eixo Rio-São Paulo, promoveu o quê? O início do esforço para livrar a historiografia brasileira das tentações reducionistas que acompanharam desde sempre. Ao estimular o quê? As pesquisas em acervos regionais e locais, a pós-graduação em História desenvolveu novas gerações de historiadores. O quê? O apreço pelas conexões intrincadas e oblíquas entre o regional, o local e o nacional, em que o elemento espacial ganha relevância, ombreando-se ao tempo.